Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Meu canal ele é exclusivamente para falar de tributação previdenciária e recuperação de crédito de pessoas físicas na Receita Federal. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da intimação. A intimação que gera aí um certo desconforto, né, para quem trabalha com a recuperação de crédito, gera um certo medo, né? Ah, a Receita Federal intimou o meu cliente, a Receita Federal mandou uma notificação. Enfim, não precisa ter tanto medo, a gente precisa ter cautela, ler o que a Receita Federal está mandando ali naquela intimação e retificar o PERDICOMP se for o caso. Na aula de hoje eu vou mostrar um caso que uma mentorada minha me trouxe. Foi um erro de preenchimento de ano, tá? Apareceu lá na Receita Federal, foi transmitido dois PERDICOMPs para competência julho de 2023 e um deles deveria ser julho de 2022. 5 dias depois da transmissão dos PERDICOMPs, a Receita Federal emitiu a notificação, né, a intimação dizendo que tinha conflito. Tinha conflito porque tinha dois pedidos, dois créditos para a mesma competência julho de 2023. Então, eu vou compartilhar aqui o PDF, né, a intimação que eu já baixei lá do ICAC. Vou mostrar como que a gente consulta essa intimação lá no ICAC, como que a gente interpreta as informações, como que a gente pesquisa o erro, como que eu identifico o que realmente eu errei e o que precisa ser consertado. A partir do teor da notificação, né, da intimação, identifico o que eu errei e qual vai ser o conserto. O que eu devo fazer, então, para arrumar aí esse erro que eu cometi na transmissão do Perdicomp. Então, eu vou compartilhar aqui o PDF, o PDF que é a notificação, né, a intimação que o cliente recebeu, né, o contribuinte. Então, ele foi intimado no dia 26/12, um Perdicomp que foi transmitido no dia 21. Então, 5 dias depois, caiu na base da Receita Federal, dois pedidos para o mesmo mês, e automaticamente já veio essa intimação pedindo para que seja corrigida alguma coisa, né? Tá estranho isso aqui. Então, a Receita diz assim, ó, o Perdicomp demonstra um crédito que já foi informado em Perdicomp transmitido em data anterior. Período de apuração do crédito do Perdicomp em análise, competência 7 de 2023. Perdicomp anterior com informação do mesmo crédito, esse aqui, ó, final 1598. Então, está dando um conflito entre o final 1598 com o 3232, tá? E a gente vai ver aqui durante essas explicações que esse que foi intimado é o correto. Ele está com o valor correto. E quem precisa de correção, de retificação, é esse aqui, ó, que está no corpo da intimação, final 1598. Então, a Receita segue aqui, ó, falando o que precisa ser feito, ó. Solicita-se apresentar um PERDICOMP retificador indicando corretamente o processo administrativo ou PERDICOMP em que o crédito foi detalhado ou, sendo o caso, apresentando o demonstrativo do novo crédito. Não sendo retificado, esse PERDICOMP será vinculado ao processo administrativo ou PERDICOMP anterior, no qual constam informações relativas ao detalhamento deste mesmo crédito. Então, eu vou mostrar aqui que o Perdicomp intimado é o correto, não tenho que retificar dele, e o outro é que tem que ser retificado para julho de 2022. Vou interromper aqui o PDF da intimação e vou compartilhar a tela do ICAC. Então, a partir desse momento, o que eu faço, né, para arrumar aí o que eu faço para arrumar esse erro, né, que eu cometi? Então, cadê aqui o meu ICAC? As minhas telas. Aqui, o ICAC. Então, compartilhando aqui a tela do ICAC. Página inicial, estou aqui na página inicial, restituição e compensação. Se eu consultar aqui a intimação, eu tenho acesso àquela intimação que eu já fiz o download, né? Então, eu vim aqui, a competência intimada foi 7 de 2023, é uma transmissão de 21/12, 21 de dezembro, foi intimada no dia 26. O final do Perdicomp é esse, 3232. Aqui eu não sei o que eu errei, né? Eu só faço a consulta. Realmente é a competência julho de 2023. Eu volto aqui na página inicial, restituição e compensação, consultar ou acessar o Perdicomp web e verifico os transmitidos, né? Visualizar documentos, documentos entregues.
E aqui é uma forma de consulta. Então, eu vou encontrar aqui julho de 2023. Cadê? Julho de 2023, aqui, ó, ele, ó. Eu clico nesse maisinho aqui e abro. Então, está dizendo a data da transmissão, aqui os dados, final 3232, confere, né, com a intimação, final 3232. O apelido dele foi julho de 2023 e esse é maior. Se eu clicar aqui em retificar, é uma possibilidade já de fazer a retificação, mas a gente vai analisar se é o caso de retificar esse perdicomp aqui que foi intimado. Clico em retificar e vou andando. Vou prosseguindo aqui nas abas. Então, ele já traz o nome retificador aqui atrás, ó, depois do apelido. Prossigo, como se eu fosse fazer uma retificação. Dou um OK. Vou prosseguindo, ainda não mexo aqui. Eu quero conferir o valor dele. Qual é o valor desse perdicomp aqui, final 3232? Então, eu prossigo. Aqui estão as fontes pagadoras. Verifico. 329,24. O perdicomp intimado, final 3232, ele tem valor de crédito de 329,24. Como que eu confiro se esse valor está correto? Eu vou lá na minha planilha de cálculo, né? No meu relatório, no documento que eu utilizei para preencher os perdicompes. Então, eu vou lá na minha planilha, na aba Levantamento do Crédito, vou lá em julho de 2023 e verifico. 329,24. Ok, então o valor está correto. O perdicomp intimado, final 3232, ele está com o valor correto e bate com a planilha. Ok, então o que será que está errado? A gente continua a pesquisa. Interrompo aqui, volto lá para o meu ECAC, vou voltar lá para o meu ECAC, vou verificar o que aconteceu. Ok, então está tudo certo aqui. Vou voltar lá para a página inicial, restituição e compensação, eu vou consultar os perdicomps agora. Agora eu vou abrir todo o perdicomp, né? Eu não vou só consultar o transmitido, eu consulto o processamento e acho onde está o intimado. Aqui, ó, intimado, ó. Abro aqui e verifico o que aconteceu. Então, competência julho, final 3232, mas veja que tem um outro aqui, ó, final 1598. Final 1598, de valor 466,10, também atrelado à competência 7 de 2023. Então, quando chegou na base da Receita Federal, a primeira leitura que a Receita fez foi o seguinte: olha, tinha sido transmitido o 1598 com valor de 466,10 para a competência julho de 2023, está em análise. Aí, na sequência, foi transmitido um outro, final 3232, de outro valor, e também para a competência 7 de 2023. Nesse momento, a Receita intima o contribuinte para que esclareça, né? Olha, você transmitiu 2 créditos para a mesma competência. Se você não fizer nada, eu vou vincular todos no mesmo e vou fazer a conferência do crédito. Aí pode dar problema, né? Porque o crédito não é a soma desses dois. O crédito é apenas 329 na competência julho. O outro é julho de 2022. Como que eu descobri que o valor de 466,10 é julho de 2022, lá na minha planilha de cálculo? Então, eu volto lá para a minha planilha de cálculo e eu verifico que o valor ele é de julho de 2022. Olha só, aqui eu analiso a linha e eu vejo que 466,10 é julho de 2022. O que aconteceu de erro na transmissão deste perdicomp? O ano, né? Então, em vez de colocar julho de 2022, foi colocado 2 para julho de 2023. Nesse caso, a retificação não é do perdicomp intimado. Não é do perdicomp intimado. O perdicomp intimado, final 3232, ele está correto. Ele tem 329,24 de valor. Eu vou mexer nesse aqui, o que está em análise. Enquanto ele permanece em análise, eu consigo fazer a retificação dele. E o que eu vou fazer de retificação nesse caso? O ano. Eu vou trocar o ano julho de 2023 para julho de 2022. E como que eu faço essa retificação? A gente viu que quando eu faço o acesso aqui, eu consulto o Perdicomp transmitido, né? Eu visualizo o documento entregue, aquele julho de 2023, ele está atrelado ao 3232. Se eu clicar aqui para retificar, não tenho que retificar, ele está correto, o valor dele está correto, né? Então, como que eu vou fazer a retificação daquele outro errado? Eu vou no novo documento,
vou fazer um pedido de restituição, vou colocar que é retificador e vou colar aqui o número dele, daquele outro Perdicomp aqui, ó. Eu vou fazer um copia-cola aqui, eu vou copiar o número daquele que está com o ano errado e vou fazer uma retificação dele. Eu coloco aqui, eu vejo que foi dado o nome, né? O apelido dele está julho de 2022. Então, isso aqui é a Receita Federal buscando na base dela os dados deste Perdicomp aqui, ó, final 1598. Então, a gente vê que a pessoa que fez a transmissão e o preenchimento, ela até colocou o nome certo, ó, julho de 2022. Mas ao selecionar a competência, o ano, na verdade, selecionou errado, julho de 2023. E é aqui que deu o problema. Caíram dois Perdicomps para a competência julho de 2023. Então, eu vou fazer o quê? Uma troca de ano, ó. Julho de 2022 e prossigo. Eu vou fazer uma retificação. Então, aqui as fontes pagadoras, o valor agora fecha com a minha planilha, né? 46610, fecha com a planilha e prossigo. Aqui eu vou colocar os dados, é Pix, né? Então a pessoa vai receber no Pix aqui, prossigo, documento apto, transmito. Faço a transmissão do Perdicomp retificador. Não quero verificar, né? Eu até posso colocar um sim aqui para verificar as pendências. Ó, não é erro, é alerta, né? Certifique-se de que eu informei todas as contribuições descontadas e de que a categoria é realmente empregado, ó. Eu selecionei a categoria empregado, certo? Então não tem GPS, é só a contribuição descontada. São dois avisos que não impedem a transmissão. Prossigo e faço aqui a transmissão. Faço a transmissão do Perdicomp retificador. Imprimo o recibo e imprimo o relatório. Então vai aparecer aqui julho de 2022. Onde está julho de 2022? Aqui, ó. Julho de 2022, ele é um retificador, ó. Ele é um retificador, então eu imprimo o documento aqui. Então, no dia 7 de janeiro de 2025, eu fiz uma retificação para julho de 2022. Eu vou imprimir o relatório. Imprimo aqui o relatório, ok. Vamos ver onde está julho de 2023? Dezembro. Ó, julho de 2023 permanece aqui, ó. Final 3232, tá? Permanece aqui. E aquele outro, ele foi retificado. Ele foi retificado, ó. Então, ele aparece aqui, ó, com outro número de Perdicomp. Ele é um retificado. Eu mudei o ano dele, né? Então, se eu verificar aqui nos relatórios, vou interromper aqui o ECAC, vou lá. Ele não vai aparecer ainda na base da receita, lá na consulta, porque ele vai reconhecer durante a noite. Então, amanhã, lá na consulta, ele já vai aparecer aqui, ó. Restituição, consulta Perdicomp, e ele também vai aparecer aqui, né? Então, por enquanto, ele não aparece. Os últimos transmitidos foram em 21, ó. Então, não aparece o que eu transmiti na data de hoje. Ele só vai aparecer aqui nessa aba aqui, ó, visualizar documentos entregues, é que ele aparece, ó. Junho de 2022, eu clico aqui, transmitido no dia 7. Então, ele sim agora tem o valor correto, ó, julho de 2022. Se eu clicar aqui, ó, Perdicomp, tá? Informado no campo, o número do documento certificado é um retificador. Suas informações serão utilizadas na elaboração do presente documento, entretanto, no momento da transmissão, esse campo será preenchido com o número do Perdicomp original correspondente, tá? Então, ele não vai deixar eu fazer aqui nenhuma outra alteração. Ele está dizendo que o documento original é esse, que é aquele que eu selecionei antes, né, o final 1598, que está no corpo da intimação, que estava realmente errado, né? Esse aqui. E ele tem um outro número agora, porque ele é um retificador. Então, eu estou dizendo, olha a Receita Federal. Eu estou retificando esse aqui, ó. O 1598, que está lá no corpo da intimação, era aquele que estava com erro. Aquele lá
que deveria ser julho de 2022, e aí ele acata que ele gera um número de retificador, tá? Então, se eu prosseguir aqui, né, todos aqueles procedimentos que eu fiz antes, eu verifico que agora sim, ele é julho de 2022. Julho de 2022, prossigo, e ele está com o valor correto. Então, feito isso, aquele PERDCOMP que estava intimado, ele, na verdade, eu não tenho o que retificar dele, o final 3232. O que que eu vou retificar dele se ele está correto, né? Eu vou deixar agora a Receita Federal fazer a análise de novo, né? Por quê? Porque agora não vai dar mais conflito. Agora eu tenho apenas um dos valores, né, em cada mês. Vou voltar aqui na página inicial, restituição e compensação, consultar processamento do PERDCOMP. Vamos achar aquele intimado. Ó, ele continua ainda como análise, esse aqui 1598, ele continua como minha análise, ele ainda é só 1598, porque o retificador eu acabei de transmitir, ele ainda não está reconhecido na base da Receita. Amanhã eu posso voltar aqui e fazer uma consulta para ver se mudou alguma coisa aqui, porque esse 1598 ele já está vinculado a um número retificador, né? Ele era original, mas eu retifiquei, dizendo, olha, a Receita Federal, ele não é 7 de 2023, ele é 7 de 2022. E esse aqui pendente, que está intimado, ele é o correto, na verdade. E vamos deixar a Receita analisar, porque eu não tenho que mudar nesse intimado. Então, veja aqui, nem sempre aquele número que foi intimado precisa necessariamente de uma correção. Às vezes, é o outro que está vinculado a ele que precisa aí de uma correção. Então, eu trouxe esse caso aqui para mostrar que, primeiro de tudo, não fique muito apavorado quando você receber uma notificação da Receita Federal, uma intimação. Não se desespere, leia com calma, faça todos esses caminhos de pesquisa que eu fiz aqui nessa aula. Verifique tua planilha de cálculo, verifique quais foram as informações, né, que foram transmitidas de forma errada. Ali a gente viu que era conflito de competência. Às vezes a intimação está dizendo apenas que o CPF está errado, não bate com o que está na base da Receita, ou o NIT, enfim, um outro motivo. No caso desse Perdicomp aqui, é porque realmente tinha dois na base da Receita Federal e um deles ainda estava em análise, né? Importante que a gente só pode fazer a retificação enquanto ele está em análise, né? Ele ainda não foi analisado pela Receita, né? Estava em análise aquele lá que a gente conseguiu consertar para julho de 2022. Espero que vocês tenham gostado e estou sempre aqui trazendo esses casos diferentes, né? Para quem ainda não pegou, para quem ainda tem medo das intimações da Receita Federal, se inscrevam aqui no meu canal, continuem acompanhando e vamos continuar aí avaliando todas essas questões de recuperação de crédito de pessoas físicas na Receita Federal. Olá, voltando aqui então para dar continuidade na aula de ontem. Ontem, 7 de janeiro, eu mostrei todo o procedimento de retificação ali daqueles perdicompes, eu analisei toda a intimação da Receita Federal, eu fiz a retificação de um dos perdicompes, o outro, que era o final 3232, que foi o intimado, eu não fiz nenhuma alteração, porque eu conferi o valor dele na minha planilha e estava certo. Era o outro, aquele final 1598 que estava no corpo da intimação, é que precisava ser retificado e eu fiz a retificação. Não consegui ver ontem, né, 7 de janeiro, o resultado dentro do site da Receita, porque é durante a noite, durante a madrugada, que esses pedidos, eles caem na base da Receita Federal. Então, hoje, no dia seguinte à retificação, eu consigo consultar como está a situação desses perdicompos lá no site da Receita Federal. Então, nessa segunda parte da aula, nós vamos analisar, então, o que está acontecendo lá no ECAC, lá no Perdicomp desse contribuinte. O que aconteceu com a retificação que eu fiz ontem, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o ECAC para nós analisarmos aqui dentro como que está a situação deste contribuinte. Estou aqui no ECAC dele, primeiro eu vou aqui, ó, restituição e compensação, acessar o Perdicomp Web. Vamos fazer o mesmo caminho da aula anterior, visualizar documentos, documentos entregues. Vamos ver aqui, ó. Ontem, então, 7/1, eu fiz aqui, ó, retificação, julho de 2022, né? Então, nós abrimos aqui ontem, nós vimos, inclusive, que ele gerou um novo número, certo?
ele é um retificador e ele é retificador desse aqui, ó, 1598, que estava mencionado lá na intimação. Ok, aqui não mudou nada, veja que está, é a mesma tela de ontem. Então, eu vou voltar aqui na página inicial, vou de novo restituição e compensação, eu vou consultar o Perdicomp. Eu vou consultar o Perdicomp e eu vou encontrar onde está aqueles Perdicomps que nós mexemos ontem, né? O final 3232 e o final 1598. Olha só, aqui está o 1598. É aquele que eu retifiquei. Ele já traz a informação de que foi retificado. Olha que interessante, ele já traz aqui a informação retificado. Vamos abrir aqui. Ele traz aqui, ainda como competência 7 de 2023, porque ele está fazendo referência ao 1598. Ele foi retificado. E quem que caiu para análise? O novo, o que eu fiz ontem. O que eu fiz ontem, que gerou um novo número, olha aqui, final 0344, que ele está retificado, ele aparece aqui embaixo. Ó, data de ontem, 7 de janeiro, o mesmo valor ele está em análise. Então, aquele final 1598, que nós identificamos que ele estava com a competência 7 de 2023, ele tem um novo número e agora ele tem um, um ano diferente, né? Ele é 7 de 2022. Se eu pegar aqui este novo número, vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar aqui e vou consultar ele, esse novo número. Consultei. Consultei, então, olha só, transmitido ontem, 7 de janeiro, em análise. Então, ele já está em análise. Vou abrir ele aqui. E agora sim, ó, competência 7 de 2022, corretamente, ó. Está aqui. Ok. Então, eu tenho um pedido que foi retificado e ele está em análise na competência correta. Ok. Mas o que que aconteceu com aquele que estava intimado? O que que aconteceu com aquele que estava intimado? Aquele que estava intimado era o final 3232. Que estava intimado é o final 3232. Então, eu vou voltar aqui. Opa, vou fechar aqui, vou voltar aqui de novo. Ó, consulta processamento Perdicomp. O intimado, que trazia a informação de intimado, é o final 3232. Vou encontrar ele aqui, vamos ver o que que aconteceu com ele. Aquele nós não mexemos, é o que estava correto. Aqui onde está ele, ó, final 3232, ele foi para análise. Então, saiu aquele intimado aqui que tinha do ladinho. Ontem, antes de eu fazer a retificação do 1598, aparecia esse aqui como intimado, porque estava dando conflito de mês e ano, né? Os dois estavam como 7 de 2023. Ele já foi para análise. E se eu abro aqui, vamos ver o que aparece, ó. Pedido de restituição na sua data original, ó, 21/12, né? Ele é o original, 329,24, 7 de 2023. E ele foi para análise. Então, não temos mais nenhum Perdicomp com intimação. Nós temos dois Perdicomps em análise, um de 7 de 2023, um de 7 de 2022, que é o que consta retificado. Gente, então nós ajustamos toda essa situação aqui. Vou interromper o compartilhamento. Voltando aqui, então nós resolvemos a situação de uma intimação da Receita Federal, porque houve um erro ali na transmissão do ano, né? Então era um Perdicomp 7 de 2022 e um 7 de 2023. Foram os dois transmitidos como 7 de 2023. Ontem eu ajustei, fiz a retificação de um dos Perdicomps e daquele que estava citado no termo, né? Naquele final 1598 que estava ali citado no meio ali da intimação, e não o que estava destacado, não aquele que aparecia intimado lá no ECAC. Então, percebam que, às vezes, não é tão difícil a gente resolver uma intimação da Receita Federal. Às vezes, a gente fica com medo, né, pelo nome, intimação, meu Perdicomp foi intimado, mas, assim, tranquilidade, leia, né? Tenta buscar ali as informações como eu fiz na aula de ontem, né? Que eu mostrei ali o detalhamento de como eu fiz a busca das informações, como que eu chequei os valores, se estavam certos em cada competência. Fiz a retificação e hoje, no dia seguinte, a retificação já está na base da Receita Federal e os 2 meses constam lá em análise. Então, muito provável que agora, dando sequência, a Receita Federal vai fazer análise do direito creditório
E se for o caso, se ela reconhecer o direito ao crédito, ela vai fazer a devolução aí tanto do mês 7 de 2022 quanto 7 de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Usem, né, essas técnicas aqui de identificação, de análise de uma intimação e aí a busca pela resolução dessa intimação. Me sigam, continuem me seguindo aqui no meu YouTube. Estou sempre trazendo aqui conteúdo e principalmente esses conteúdos diferenciados que aparecem aqui no meu dia a dia.